Pois é, como a gente disse, o presidente Donald Trump completou nesta terça-feira 100 dias à frente do governo dos Estados Unidos. E esse início do segundo mandato já trouxe mudanças importantes, né? Entre elas, acabamos de ver aí a questão da imigração e mudanças que afetam não só os americanos, mas também os brasileiros, especialmente aqueles que vivem, trabalham ou têm planos de visitar o país. Para conversar com a gente sobre esses impactos políticos e práticos, né, dessas decisões, eu converso ao vivo com o estrategista eleitoral Gilmar Arruda. Muito boa noite, Gilmar. Obrigada pela sua presença ao vivo aqui no RF News. Boa noite, Ju. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Gilmar, para a gente começar essa conversa, como que você avalia esses 100 primeiros dias aí do governo Trump em termos políticos mesmo, né? O que o eleitor americano, por exemplo, tem sinalizado até aqui? Ju, eu diria que numa palavra impactante e também, ao mesmo tempo, previsível, porque se a gente olhar para o histórico do que foi o primeiro governo Trump, ele sempre se sai muito bem quando está num ambiente onde você tem muito conflito e altíssima exposição midiática, que é onde ele, de fato, tem uma habilidade muito grande de se relacionar, né? E, de alguma forma, dominar o debate que acontece dentro do ambiente político, não apenas doméstico ali nos Estados Unidos, como fora dele. Nós já prevíamos, de alguma forma, que algumas ações seriam tomadas. Essa questão, por exemplo, da imigração, é aquele famoso muro que ele construiria ali na fronteira com o México, quando disputou as eleições ali em 2015 e fez o seu primeiro mandato ali em 2016. Essa é uma das principais ações que ele tem, que tem uma aprovação popular. Muitas outras, por exemplo, como a questão econômica, já não tem unanimidade entre os eleitores americanos. Como você trouxe aí também, um dos temas mais polêmicos é exatamente esse endurecimento das políticas de imigração, né? O que já mudou nesse aspecto? Você já pontuou algumas coisas aqui pra gente, mas principalmente como que isso afeta os brasileiros que vivem ou pretendem ir aos Estados Unidos. Como uma das principais plataformas de campanha dele, e de novo, a gente remonta a essa questão do muro que ele construiria ali na fronteira com o México, né, porque ele precisa ter uma plataforma para chamar a atenção. Nesse segundo mandato, uma das principais plataformas está relacionada com a questão da imigração. Logo nos primeiros dias de governo, ele tomou algumas medidas um pouco mais rígidas, comparadas até com o primeiro governo que ele teve e com o governo anterior, Joe Biden. Não apenas endurecendo a questão da imigração, mas principalmente com universidades. Então, a gente tem tido notícias, né, de pesquisadores brasileiros que são imigrantes, que teriam ali facilidade de entrar nos Estados Unidos, porque lecionam, por exemplo, em Harvard, e hoje já não estão conseguindo a mesma facilidade em função dessas questões de endurecimento com relação à imigração. Então, não é apenas aquele imigrante que está numa condição ilegal que tem hoje dificuldade com relação à sua permanência nos Estados Unidos, mas também qualquer tipo de pessoa, não é? Pode ser eu, pode ser, por exemplo, você, que queira entrar nos Estados Unidos, hoje vai ter sim uma certa dificuldade, porque eles vão, de fato, revirar a vida da pessoa para tentar encontrar ali algum elo, um eixo do mal, por exemplo, ali, alguma associação com países do Oriente Médio ou com a China, ou com qualquer tipo de ideologia que você tenha que seja contrária a esse governo, você vai ter muita dificuldade para conseguir ter ali uma permanência, seja para um visto de trabalho temporário, um visto de estudante. Muitos estudantes hoje também sendo deportados, e aqueles que tinham algum plano de ir para os Estados Unidos estão desistindo e ir para Canadá, para países da Europa e até da Ásia, né? Outra frente também importante a gente trazer aqui, né, Gilmar, é a questão econômica. O Trump tem defendido políticas mais protecionistas, logo desde o início ali desse segundo mandato. Quais os impactos disso para brasileiros que importam produtos, que fazem compras nos Estados Unidos ou que têm negócios também, né, com empresas americanas?
Perfeito. Não existe uma análise que é unânime a respeito dessa questão que também, se a gente for fazer uma metáfora e uma analogia, um muro de Trump. Quer dizer, ele precisa de uma plataforma para se manter ativo mediaticamente falando, que é onde ele consegue ali dominar o debate público, né? E essa questão das taxas, muitos economistas dizem que no curto prazo o Brasil ganha porque, primeiro, nós tivemos ali apenas, entre aspas, 10% de sobretaxa, além daquilo que já tínhamos, né? Com a relação comercial com os americanos, diferente de países da Europa, e China, que passou de 100% em algumas situações para determinados produtos, né, a taxação. Esse conflito, principalmente com a China, por exemplo, no que diz respeito à compra da soja, desvia essa demanda no curto prazo para o Brasil, mas no longo prazo, essa conta ela não fica tão vantajosa para nenhum país do mundo, inclusive para o próprio Brasil, porque você vai acabar tendo um movimento inflacionário para outros produtos, entende? Então, existe uma corrente que diz que para nós é muito bom e outros que dizem, os economistas, que na verdade é um ganho relativo, um ganho de curto prazo, porque no longo prazo, se causar uma recessão, e esse é o problema com relação à questão da economia hoje nos Estados Unidos, né? Porque é a perspectiva de futuro. É aí que o Trump está derrapando, principalmente com a avaliação da opinião pública nesses 100 primeiros dias de governo dele. A perspectiva com relação ao que está por vir não é boa e muitos americanos julgam nessa frente econômica que Trump está tomando um caminho errado. Então, o Brasil ganha no curto prazo para alguns segmentos, principalmente do agronegócio, mas no médio e longo prazo, isso não é bom também para o Brasil, porque pode ter uma recessão, e aí, se você tem recessão, você tem menos demanda de compra, inclusive também de produtos relacionados ao agronegócio. Gilmar, muito obrigada pelas suas informações, por trazer esse olhar mais analítico aqui para a nossa audiência e para que a gente possa realmente entender, como você já bem concluiu, as perspectivas, né? O que está por vir, pelo jeito, o cenário ainda aí preocupa bastante. Muito obrigada, uma ótima semana para você e portas sempre abertas aqui para a gente conversar.